Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Agora é madrugada do dia 20 de fevereiro e eu vou ministrar sobre o Evangelho São Lucas. Antes de mais nada, eu quero fazer uma oração para poder dar início a essa ministração. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença como instrumento Teu, Senhor, para que o Senhor possa me usar, para que através de mim o Senhor ministre a Tua palavra, para que alcance, Pai, todas as pessoas que terão acesso a essa ministração, porque o Senhor veio, Senhor, para salvar os pecadores. Amado Senhor, eu oro pelos pecadores que terão acesso a essa ministração. Fala com cada um deles, revela o teu amor por eles, a tua preocupação com eles. Revela, Senhor, amado Senhor, que o Senhor os ama e que o Senhor, Pai, acima de tudo, quer salvá-los, Pai amado. Oro também para que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos, Pai, que é um dos propósitos, Pai amado Senhor, dessa ministração. Fortalecer a fé dos irmãos e contrariar aqueles que perseguem os nossos irmãos, Pai. Oro para que o Senhor me use nessa ministração para que o teu nome seja glorificado através dela, as pessoas venham ser abençoadas, venham sentir, Pai amado Senhor, o teu consolo, venham sentir, Pai, a tua mão protetora na vida deles, Pai amado Senhor, e que o Senhor possa falar através dessa missão, revelar o teu amor por cada um deles, Pai amado Senhor, que o Senhor os ama e que o Senhor quer eles, Pai Senhor, junto a ti, Pai amado Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, fica comigo em nome de Jesus, Pai. Irmãos, o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas. Lucas, ele era grego, ele era de Antioquia. Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo. Ele aparece em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 14, o médico amado. Também ele se encontra em Filemão, no versículo 24, e também ele aparece em 2 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 11. Só Lucas está comigo. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo. Lucas escreveu o terceiro evangelho, que é o Evangelho São Lucas. São Lucas, ele é escrito para Teófilo. Teófilo é um homem muito rico. Ele se dirige a excelentíssimo Teófilo. É um gentio muito rico e muito próspero. O Lucas também, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas foi escrito mais ou menos em 62 a 63 depois de Cristo, em Roma. Alguns dizem que foi em Cesareia, no apóstolo Paulo estava preso, mas outros dizem que foi em Roma, onde o apóstolo Paulo ficou preso 2 anos numa casa alugada. O nome Lucas significa iluminador. O Evangelho de São Lucas, ele trata da humanidade de Cristo. Eu já falei, é o terceiro evangelho, e quase 60% das coisas escritas no Evangelho de São Lucas não tem no outros evangelhos. Então, se deixar de ler o Evangelho de São Lucas, vai perder muita coisa importante. Lucas também, além de médico, ele era historiador. Por isso que é bem detalhado o evangelho dele. E Lucas também, ele se dirige muito aos pecadores, aos pobres, aos marginalizados, mostra compaixão pelos pobres, pelos pecadores, pelos marginalizados. E o Evangelho de São Lucas é direcionado para os gentios também. Eu já falei que é o terceiro Evangelho e Lucas foi cumprido do apóstolo Paulo. Eu vou estar falando sobre o Evangelho de São Lucas, mas eu quero pegar mais sobre Rico e o Lázaro. Então é isso. Fiz um pequeno esboço. O propósito de Lucas é falar sobre realçar a humanidade de Cristo,
fortalecer a fé dos irmãos, e é nesse sentido, tá? E fala muito da humanidade de Cristo, que Cristo é vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo, é o Evangelho, tá? Então, eu vou estar lendo aí. Primeiro eu quero falar a respeito de várias passagens que falam sobre falar a palavra de Deus e também ouvir a palavra de Deus. Então, vamos lá. João Batista 1,17, 1,76 e 79. João Batista também fala capítulo 3, versículo 2, capítulo 7, versículo 4. Então, eu vou ler até o 34. Vamos estar vendo aqui Deus falando conosco. Então, vou pegar aqui a planete. Vou focar só no livro do Evangelho São Lucas. Eu fiquei de ministrar o Evangelho São Lucas, mas por problemas externos eu fui impedido. Mas, pela graça de Deus, Deus me trouxe agora. Evangelho de São Lucas. Então, versículo 17. Diz aqui: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João Batista ia preparar o caminho para o Senhor, fazer converter o coração dos filhos aos pais. Então, João Batista ele pegou o arrependimento, assim como Elias, preparando o caminho para o Senhor. Antes de receber o seu justo, tem que ter o lamento pelo pecado. Então, os pecadores, eles se lamentam pelo pecado dele, aí ele recebe o seu Jesus Cristo. Porque Deus não vai habitar no coração orgulhoso, uma pessoa que não se lamenta pelo pecado. Então, João Batista ele preparou o caminho, ele aplanou o caminho para as pessoas receberem o seu Jesus Cristo. Um coração contrito, o Senhor não despreza. Então, vamos mais. 1,76, 79. Que diz aqui: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Então, como falei, João Batista ele é o predecessor, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Agora, mais outra referência aqui, João Batista 3, 2. Diz aqui, 3 e o 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Só dizer uma coisa aqui, Zacarias, ele era sacerdote, Zacarias é o pai de João Batista. Isabel também é o pai de João Batista. O nome Zacarias significa o Senhor recorda, e o nome Isabel significa juramento do Senhor. Isabel, eles eram já velhos, idosos. Isabel era estéril. E João Batista, ele era sacerdote, ele era da linhagem de Arão. E também Isabel também era da linhagem de Arão. Então, eram da linhagem sacerdotal. E no turno de Zacarias, ele foi sorteado para fazer o sacrifício. Então amarrava uma corda na cintura do sacerdote, ele ia lá e ficavam sininhos na barra do manto sacerdotal, e aquele sininho simbolizava que ele estava lá fazendo sacrifícios, barulho.
e a pessoa ficava com a outra ponta da corda lá de fora. Por que acontecia isso aí? Porque se o sacerdote entrava em pecado no santo lugar, o santíssimo lugar entrava uma vez por ano só. Era só uma vez por ano que levava todos os pecados da humanidade, do povo de Israel. O santo dos santos, o santíssimo lugar. É a segunda parte do véu. No primeira parte do véu, tem lá o candelabro, que tem sete bocais, que é o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de governo, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. São o castiçal, o candelabro, o menorá, que tem aqueles 7 bocais. São as características do Espírito Santo. Depois tem a mesa também da preposição, onde era colocado 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, representando que o Senhor sustentou o povo no deserto. Também tem lá o incensário, que é o lugar da oração, próximo à entrada. Esses 3 utensílios tem na primeira parte do tabernáculo. Depois, na segunda parte, lá está a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tem 3 objetos. A vara de Arão que floresceu no deserto, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, ou decálogo, e também tem um poste de ouro contendo o maná que o Senhor sustentou no deserto. Então tem esses 3 utensílios dentro da arca. Em cima da arca tem o propiciatório de ouro maciço, com 2 querubins, com o rosto voltado um para o outro, e era aí que o Senhor se aparecia para o sacerdote. Aí que era colocado o sangue ali. E, então esse é o objeto que tinha no Santo dos Santos, a Arca da Aliança. E era lá que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo Lugar, onde tem a Arca da Aliança. Na segunda parte, não, era várias vezes entrar, mas uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, e foi onde o Senhor Deus entrou. Quer dizer, é uma cópia que tem lá no céu. Então Jesus ele entrou no Santo dos Santos e rompeu o véu. Então um véu muito grande lá e rompeu o véu do templo. Então por isso que todos têm acesso ao Senhor Jesus Cristo, que quando ele morreu na cruz, ele deu o brado, rompeu, literalmente rompeu o véu do templo de alto a baixo. Simbolizando que todos têm acesso ao Senhor Jesus Cristo, que não precisa mais de um sacerdote entrar no Santo dos Santos para interceder por nós. Cada um de nós pode ter livre acesso ao Senhor e perdão para os pecados. Então, o Zacarias ele foi sorteado para ir no Santo dos Santos oferecer o sacrifício de nação. Enquanto isso, a população ficava orando por ele lá fora. Lá dentro do Santo dos Santos, ele teve uma visão do anjo Gabriel, que falou para ele que a oração dele foi ouvida e a esposa dele, Isabel, ia gerar o filho João Batista. Aí ele duvidou e por ele ter duvidado, ele ficou mudo. Ele só pôde falar depois que a criança nasceu. Daí saiu tal. Aí foi que João Batista, desde o ventre, João Batista, ele ia ser nazireu, ou seja, separado. Não ia passar navalha na cabeça dele, não ia beber vinho, nem fruto da vide, nem casca da vide, nada da vide. E não passar navalha na cabeça dele. Tinha um voto de nazireado. O nazireu era uma pessoa muito santa. Um dos nazireus que tem na palavra, Sansão era nazireu, o Samuel também era nazireu, João Batista nazireu, eram pessoas consagradas. Então, aqui, já passei aqui, João, filho de Zacarias, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui que ele foi lá levar o batismo para as pessoas. Ele viu lá os saduceus, viu lá as pessoas, e ele falava assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Está falando do juízo vindouro. Eu batizo com água, mas após a mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está falando do batismo do Espírito Santo também com o fogo do juízo. E aí, porque os líderes religiosos mandaram espias para perguntar se João Batista era o Messias ou aquele que ele devia. Ele falou que não. Tá? Então vamos correr aqui. Também 7:24. 7:24.
que diz aqui. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, quer dizer, um caniço agitado pelo vento, quer dizer, que vai pela opinião pública. João Batista, ele não ia pela opinião pública. Pessoas que vão pela opinião pública são pessoas fracas. Um exemplo é o rei Zedequias, que foi o último rei de Judá. Ele era um rei fraco porque ele ia pela opinião pública. E João Batista não era um caniço agitado pelo vento, levado pela opinião pública. Ele sabia bem em que ele cria. Diz aqui o versículo João 7,24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas, ou roupas esplêndidas, se entregam ao luxo e estão nos palácios. É o caso do rico lá. Ele via com roupa de púrpura, roupa cara, os ricos. E o Evangelho de Lucas, ele destaca muitos pobres, como eu falei, os pobres, pecadores, os marginalizados, para esse público. E aqui, os que vestem, afinal, que foram ver um profeta, sim, eu lhe digo, mas que é profeta. Este é aquele a respeito a quem está escrito. Enviaria o meu mensageiro à tua frente e ele fará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque o menor no reino de Deus é menor que ele, porque João Batista fazia parte da antiga aliança. E as pessoas depois de João Batista é maior porque faz parte da nova aliança. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Então, os pecadores, os publicanos, as prostitutas, eles reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João, ao serem batizados por João. Já os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, o mestre da lei, as pessoas rejeitaram João Batista, o batismo de João Batista, e por isso eles perderam. Então, por isso que os pecadores, as prostitutas, os publicanos estão entrando na frente desse povo aí, os líderes religiosos. Eles perderam a oportunidade de recusar ser batizado por João Batista. Aí está falando aqui, a que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus, com que se parece? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos lamento, mas vocês não choraram. Então, falando aqui, cantar o flauta é o ministério de Jesus, que é o ministério da alegria, da salvação. E o ministério de João Batista é lamento, porque lamento pelo pecado para poder ser batizado, se arrepende. Arrepende-se, raça de víboras, pois o reino de Deus está próximo. Lamentar pelos pecados para poder receber, para ser batizado. Então, o líder religioso não correspondia nem o ministério de João Batista, nem o ministério de Jesus. Rejeitaram tanto João Batista, como rejeitaram o Senhor Cristo. No capítulo 9 de Lucas, ele fala que Elias é o que vai à frente. Então, Elias já vem o primeiro. Então, eles rejeitaram João Batista e rejeitaram o Messias também. Está no Lucas capítulo 9. João Batista, ele tipifica o Elias do Antigo Testamento, que profetizou no Reino do Norte contra Acabe e Jezabel. E João Batista, ele profetizou contra Herodes e Herodias. E porque ele censurou Herodes, por Herodes ter possuído, casado com a mulher do irmão dele, Filipe, enquanto Filipe era vivo, Herodias e Herodes ficaram zangados e mandou prender João Batista no cárcere. Herodes não era judeu, mas João Batista censurou Herodes para ele não ser condenado, porque o adultério é pecado e leva para o inferno. Então ele chamou a atenção de Herodes, Herodias não gostou, foi preso lá, houve uma trama, e aí ele foi decapitado. Foi Herodias junto com a filha dela, Salomé. E está em Lucas capítulo 3.
que fala a respeito disso daí. Pois vem o João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e você diz, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus atos. Por que está esse capítulo aqui de 7? É porque João Batista estava preso, que o Herodes mandou prender ele. Aí João Batista mandou os discípulos dele e perguntou para Jesus se ele era aquele que devia vir ou deveríamos esperar outro. Porque no pensamento de João Batista, se Jesus era o Messias, então por que estava preso lá? Era porque ele estava fazendo o trabalho de preparar o caminho. E também diz que Jesus ia libertar a cristão nas cadeias, nas prisões. Mas as prisões espirituais, pessoas que estão presas por demônios e pelo pecado, nesse sentido. Daí qual o sinal que Jesus era Messias? Ele fez uma série de curas, ressuscitou mortos, curou cegos. Era uma comprovação que era o Messias. Porque Isaías 35 e outras passagens falam que ele ia operar curas, ia curar os enfermos, doentes e os pobres, ele ia também dar salvação aos pobres. Então ele foi o sinal, ele fez várias curas lá, comprovando que ele era o Messias. Então vamos lá. Agora eu vou ler aqui, Zacarias fica mudo por não acreditar nas palavras do anjo, né? Então eu já li isso daí já falei sobre isso. Os pastores crêem na mensagem do anjo. Já falei, mais de 60%, quase 60% das coisas escritas no livro estão escritas só no terceiro evangelho de São Lucas. Então, quer dizer, se você deixar de ler o evangelho de São Lucas, você vai perder mais de 60%. Vou citar algumas coisas para você. Por exemplo, a viúva de Naim só está em Lucas. O filho do pródigo só está em Lucas. A parábola do rico e do Lázaro só está em Lucas. Então tem coisas que só está no evangelho de São Lucas. Então o evangelho de São Lucas é o evangelho mais completo que tem. Tá? E Lucas, ele era historiador também. Ele não foi foi uma testemunha ocular. Ele é historiador, então ele foi lá, pesquisou, investigou aqueles que foram um testemunho ocular e escreveu o Evangelho de São Lucas. Ou seja, ele é um historiador. Então vamos lá. Aqui os pastores creem na mensagem do anjo. Vamos lá, viu? Lucas capítulo 2, o versículo 10, que diz aqui, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Agora 2:20, e diz aqui, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido, como lhes fora dito, porque quando Jesus nasceu em Belém, os anjos apareceram lá para os pastores que estavam na vigília. José e Maria, eles estavam em Nazaré, só que José, ele era da descendência de Davi. Então, o imperador Augusto fez um censo. Então, todo o império tinha que ir para suas capitais lá assinalar, porque era o censo. Estava fazendo o censo do império. E como José era de Belém, então ele caminhou, foi da Galileia para a Judéia, foi de Nazaré para a Judéia. E aí Maria já estava grávida, então nasceu em Belém, porque Jesus ia nascer na Belém, Judá. E é isso aí. Agora Simão também, vamos lá, Simeão, aliás, 2:25, diz aqui, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ou seja, qual é o costume da lei? É que depois de 8 dias, todo menino tinha que ser circuncidado após 8 dias. O sinal da circuncisão era um corte, era um pequeno corte que era feito no genital do menino. No genital do menino.
Foi um pequeno corte. Por exemplo, seria mais parecido com a operação de fimose. Era fazer o corte. Essa circuncisão simbolizava que o judeu ele tinha parte na aliança com Deus. Ele e a descendência. Então, ele e a descendência tinham direito às bênçãos de Deus. Esse é o sinal da circuncisão. Está lá em Gênesis, no capítulo 17, a circuncisão, simbolizando que Abraão e a descendência têm parte com Deus, tem aliança com Deus, é propriedade particular de Deus e tem as bênçãos de Deus. Vamos lá? Agora só que a circuncisão de hoje é no coração, tá? Vamos lá, Então aqui foi Simeão. Então se for que Simeão não morrer antes de ver o menino, daí ele pegou e ele profetizou, olha o que ele profetizou aqui. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel e a ser um sinal de condição. Quer dizer, que muitos iam rejeitar ele, né, os líderes religiosos, os saduceus, e muitos ia aceitar, né? No caso, os pecadores, muitos iam ver com alegria e outros iam ver como problema, né? Herodes queria matar o menino Jesus, o saduceu, foi perseguido, né? Porque o evangelho é isso, irmão. O evangelho, ele causa ira, ódio em algumas pessoas, perseguição, né? Ele causa perseguição, ódio, ira, e em alguns ele leva à salvação. Então, quando fala assim que o evangelho é para os pecadores arrependidos. Jesus ele comia com pecadores, né? Inclusive os fariseus perguntou para os discípulos: seu mestre come com pecadores, com publicanos, com prostitutas? Foi quando ele chamou Levi, que é Mateus, falou assim: vem e segue. Então Levi era um discípulo de Jesus, era publicano. Aí Levi convidou Jesus para a refeição e também convidou também os amigos dele, publicanos. Inclusive Zaqueu era publicano, que está nesse evangelho também, exclusivo. E trouxe também os pecadores. Tinha prostitutas também. E daí os fariseus perguntou para o discípulo, o teu mestre, ele come com pecadores. Aí Jesus ele ouviu e falou assim: eu não vim para salvar o justo, mas sim os injustos. Eu não vim para curar os sãos, mas os doentes. Então Jesus veio para salvar que os pecadores arrependidos, não pecadores orgulhosos e soberbos que rejeitam a palavra de Deus. Esse não. Os pecadores orgulhosos e soberbos que rejeitam a palavra de Deus de forma desafiadora, a Bíblia chama de cães, tá? Que não dê o que é sagrado aos cães e às feras pouco. São os pecadores que não se reconhecem ser pecador e por isso não recebem Deus Jesus Cristo e acham que ele é justo. E zomba e escarnece. A Bíblia fala de escarnecedores, zombadores que zombam. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Quando Jesus estava na cruz lá e ele intercedeu pelos pecadores, ele falou assim: Pai, perdoe-lhes porque ele não sabe o que está fazendo. Na minha Bíblia de estudo, fala que ele não intercedeu. E essa intercessão não foi para os fariseus, para os religiosos, para Anás, para Caifás, para os religiosos, para os mestres da lei, para os que não foi para esse, não. A Bíblia falou que não foi para eles. Diz que foi para os romanos. Aquele povo lá, os romanos, os gentios, que deram chicotada nele e crucificou ele. Foi esse que ele intercedeu. Não foi para aquele. Na minha Bíblia de estudo fala isso. Então veja bem. Jesus ele vem para os pecadores arrependidos, os pecadores que se reconhecem pecador. Então a igreja está cheia de pecadores arrependidos. Os pecadores orgulhosos não estão dentro da igreja não, tá? Eles não vêm para orgulhosos não, eles vêm para pecadores arrependidos. Por exemplo, Zaqueu, um pecador arrependido. Então tem a pecadora do capítulo 7, uma pecadora arrependida. Tinha um fariseu lá, vou até adiantar essa parte. O fariseu convidou Jesus para jantar. Aí uma mulher, uma prostituta, a Bíblia diz que era uma prostituta, chegou com um perfume muito caro. Aí foi lá, chorou nos pés de Jesus, molhou os pés de Jesus, quer dizer, lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela, depois enxugou com o cabelo, depois que enxugou com o cabelo, passou o perfume muito caro nos pés de Jesus. Porque na refeição, assim, eles comiam deitado, né? E os pés de Jesus estavam para trás, então ela pôde fazer esse trabalho. Aí o fariseu que convidou Jesus falou assim: se esse homem ele disse quem era Deus, né?
ele sabia que essa mulher que tocando nele era uma pecadora, porque os fariseus consideravam muito justo e não se misturavam com outras pessoas, né? Está lá em Isaías 66. Afasta de mim, que eu sou muito santo. Então os fariseus agiam dessa forma. Como eu falei, Jesus para os pecadores arrependidos. Daí Jesus falou o homem que convidou ele, se não me engano, acho que é Simão, parece. Falou para ele, havia dois homens, um devia 500 denários, outro devia 50. Como o que devia 50 e o que devia 500 não tinha como pagar, então o dono, a pessoa que tinha emprestado dinheiro, perdoou a dívida de ambos. Perdoou a dívida daquele que devia 500 e daquele que devia 50, porque o que devia 50 e o que devia 500 não tinha como pagar, então ele perdoou a dívida de ambos. Ele perguntou para o fariseu, quem que você acha que vai amar mais? Falei, suponho que aquele que foi agir com mais misericórdia, ou seja, aquele que vai amar mais, aquele que tinha a dívida que foi o maior pago, 500. Veja, eu entrei aqui, você não me beijou no rosto, você não me saudou, você não deu água para lavar meus pés, e não me ungiu minha cabeça. Essa mulher, desde que chegou aqui, ela não para de chorar, lavando meus pés com as lágrimas dela. Ela chegou com os cabelos e ungiu os meus pés com esse perfume. Depois assim, porque o que muito ama, muito é perdoado, mas o que pouco ama, pouco é perdoado. Ou seja, o perdão é para todos. Só que aquele que ama mais, ele demonstra que ele é mais perdoado quando ele se humilha mais para a presença de Deus. Vou citar um exemplo. A pessoa que foi muito perdoada, ele se entrega mais para Jesus. Ele jejua mais, ele consagra mais, ele lê mais a Bíblia, ele evangeliza, ele tem prazer em servir a Deus mais do que os outros. Ele não faz isso para se aparecer, ele faz isso porque ele ama muito, ele é muito grato pela salvação. Então ele se reconhece muito pecador, muito perdoado. Então ele evangeliza mais, ele gasta mais tempo lendo a Bíblia, orando, mais a convenção dele. Então ele é uma pessoa que se sente muito perdoado. Agora aquela pessoa que se sente pouco perdoado, então não se esforça muito para ler a Bíblia, para evangelizar, para orar, para estar na comunhão com Deus. É nesse sentido, tá? Então, quer dizer, aquela pecadora lá, ela fez tudo aquilo, sendo que o fariseu convidou não fez nada. Porque na verdade, aquele fariseu, ele desfez Jesus. Não deu um beijo no rosto, ungiu a cabeça de Jesus com óleo, com perfume, que tinha que fazer isso para o anfitrião, tinha que tratar bem a pessoa que recebia na casa dele. E ele não fez nada disso. E aquela mulher não parou de fazer aquilo. Olha, isso que eu falo, irmão. O discernimento de Jesus aí, viu? Ó. Vamos lá, então, o Evangelho de Lucas é para os pecadores, para os marginalizados, para os pobres. Tem um mendigo lá, depois lá, no Lucas 16. Tá? Vamos lá? Jesus chamado para proclamar as boas novas. Jesus é chamado para... 4:18. 4:18. Diz aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou pobres de espíritos, tá? Pobres de espírito, porque tem muito pobre financeiramente que é orgulhoso, tá? Muito pobre que às vezes não tem, tá falando comida de casa, é muito pobre, não tem nem roupa, nada, é muito pobre financeiramente, mas é orgulhoso. Quando fala pobre na Bíblia, é os pobres de espírito, que se reconhece que não tem recurso para ser salvo. Então ele é muito pobre, muito humilde, então ele se humilha muito na presença de Deus. Esse é o pobre de espírito, que Jesus fala, tá? E tem muito rico que é pobre de espírito, tá? Nesse sentido. Ele me enviou os pobres, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus capítulo 5 fala disso também. E o Lucas, no capítulo 6, também fala, tá? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Para proclamar liberdade aos presos. Então, foi nesse sentido que João Batista ele mandou perguntar se Jesus era aquele que havia de vir ou devia esperar outro. Porque está escrito aqui, para proclamar liberdade aos presos. Então, se ele vem para proclamar liberdade aos presos, então por que eu estou preso lá? João Paulo Batista pensou, né? Mas esses presos aqui são presos por demônios, por opressão, presos pelo legalismo farisaico, legalismo judeu, tá? Que inventou várias regras lá, que escravizava as pessoas, fardos pesados,
a pessoa, para ir para Jesus, tem que esperar o pôr do sol, porque se ir antes do pôr do sol, estava quebrando a regra dos fariseus. Ele acrescentou muitas regras depois do exílio lá, os fariseus, viu? Colocou um fardo pesado lá. Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos abrirei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está falando que os fariseus colocaram jugo pesado para a nação carregar, que nem eles não carregavam e queriam que os outros carregavam, né? O legalismo lá. Então, eles usam muito o legalismo aqui, tentou até pegar o legalismo aqui. Não amava os pobres, não amava ninguém. Eram pessoas ruins mesmo. Para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, bom aceitável, viu? Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ao Senhor, o ano aceitável. Lá, na palavra do rico e Lázaro, o ano aceitável para o rico acabou. O ano aceitável é a graça, é agora. As pessoas que rejeitam a graça que está agora, depois pela parte, aí acabou o ano aceitável, acabou a graça. Acabou a chance de ser salvo. Então nós estamos vivendo um ano aceitável do Senhor, você recebe a graça, você é salvo. Rejeitou a graça do Senhor, que é o ano aceitável, não tem mais jeito. Então o rico, ele perdeu o ano aceitável do Senhor, a não receber a Cristo. Então ele ficou no tormento eterno lá. Passou o ano aceitável. Vamos lá. Em Cafarnaum 4, 31, 33. Aqui, diz aqui. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Diz aqui, mas também 4, 43 e 44. Mas ele diz, é necessário que se pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso foi enviado. Quer dizer, ele pregou ali na Galiléia, depois ia para a Judéia pregar também. Então, por isso que eu falo, você fica num certo lugar, depois você parte para outro lugar para pregar, dá oportunidade para os outros também, né? Geralmente é 3 anos que a pessoa fica no lugar. É um tempo oportuno para a pessoa se arrepender dos pecados deles lá, né? Tem que dar chance para outras pessoas receber, ouvir o evangelho, né? Então Jesus não vem para um grupo específico, vem para todos, para dar chance para todos ouvir a pregação, né? Então por isso que ele começou 12 apóstolos, teve 72 a grande comissão, para todos terem chance de ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? As multidões queriam ouvir a mensagem de Jesus. 5:1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aqui está falando que aconteceu isso aqui, aí depois ele viu, queria comprimir Jesus, daí, para ter mais espaço, ele viu, tinha 2 barcos ali, que eram um barco dos filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, e também o barco de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro e falou assim, sentou lá e falou para Pedro levar lá para o meio do lago lá, de Genezaré. Por esse lago de Genezaré foi onde ele atravessou, que deu uma grande tempestade, e ele foi libertar aquele homem lá que estava possesso do demônio lá, o Gadareno. O lago de Genezaré fica na Galileia. E aí lá no meio do lago, ele ensinou para o povo lá. Depois ensinou para o povo, ele falou para Pedro, agora vá mais para o fundo e lance as redes. Aí Pedro falou, mestre, nós ficamos a noite toda aqui lançando as redes e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar. Ele lançou e disse que a rede que estava quase se arrebentando de tanto peixe que pegaram lá. Tanto peixe. Até teve que chamar Pedro para ajudar lá, porque está muito peixe lá. Daí quando Pedro viu aquele monte de peixe lá, ele falou assim, afasta de mim que eu sou pecador. Ou seja, isso acontece com vocês também. Sou um homem de lábios impuros, né? Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de uma nação de lábios impuros. O apóstolo Paulo também falou assim, sou um dos maiores pecadores. Sabe o que quer dizer isso? Quanto mais comunhão que você tem com Deus, mais pecador você sente. Tá entendendo? Quanto mais experiência você tem com Deus, mais pecador você tem. As pessoas têm um pensamento assim, fulano, ele lê muito a Bíblia, vamos supor, ele gasta 12 horas lendo a Bíblia, ele jura muito, então ele deve se achar muito santo. Não, pelo contrário, quanto mais você lê a Bíblia, você mais se sente pecador, porque a Bíblia é um espelho, ela aponta mais defeitos no seu caráter. Então você se sente mais pecador, e por se sentir mais pecador, você se humilha mais na presença de Deus, você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Então assim,
pecadinhos que, assim, eu já citei, pecadinhos que a pessoa não tem problema nenhum, para ele é algo muito grave. Por exemplo, assim, um moço está vestido com roupa jeans e está fazendo um volume no corpo. Para ele é um pecado muito sério, é constrangedor. Mas uma pessoa que não tem temor de Deus, para ele não tem problema nenhum. Então, a Bíblia vai fazer que você tenha mais temor de Deus. Para aqueles, inclusive, ele começa a valorizar mais o elemento espiritual do que o elemento físico. Então, Pedro, a parte de mim que sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros e vivo numa nação impura. Isaías e Paulo, eu sou um dos piores pecadores. Ou seja, quanto mais comunhão você sente com Deus, mais pecador você sente. Não sente mais santo, não, sente mais pecador. E por isso você se humilha mais, chora mais na frente de Deus, tá? Vamos explicar isso aí. Então, aconteceu isso aí. Agora vamos continuar aqui. Jesus ensinando, né? Então, discípulos pescadores de homens. Então tem muitas coisas aqui. Depois eu passo aqui. Acho que eu vou passar, estou passando tempo, né, irmãos? Então, eu quero ver assim. Vou ver se eu passo outras coisas também. Diz aqui. Jesus acalma, Jesus chama, Lucas 5,32, Jesus chama pecadores ao arrependimento. Quando Jesus for tirado, as pessoas agora eu vou lá para a parábola do rico do vaso, tá? Para a gente aproveitar. Então, eu vou pegar alguns contextos aqui, que eu acho que não tem a ver, tá? Que é Lucas 6, 20 e 26, Lucas 7, 46 e 49, tá? E eu vou... Vamos pegar essa parte aqui primeiro. Então, Lucas 6, 20 e 26. Lucas 6, 20 e 26. Rapidamente aqui. Olhando para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Pobres de espírito, pessoas que sentem muita necessidade de ir para Jesus. Os pecadores que sentem muita vontade de ir para Jesus, que sentem pecadores, que se reconhecem pecadores, que não reconhecem que não tem justiça própria, e precisam muito se humilhar, precisa aceitar Jesus. Então, esse é o pobre de espírito. O rico de espírito, ele não acha que não precisa de Jesus. Ele acha que não precisa se humilhar diante de Jesus, acha que não precisa aceitar Jesus para ser salvo. É o rico de espírito. Mas o pobre de espírito, ele reconhece que ele precisa aceitar Jesus para ser salvo. Esse é o pobre de espírito. Dentre vocês, os pobres, então, todos os crentes que receberam a Jesus Cristo como Salvador são pobres de espírito. Aqueles que ouviram o Evangelho e não receberam, eles são orgulhosos, são soberbos, se acham muito importantes para Jesus. E assim, depois que foi explicado e evangelizado claramente, para evangelismo é como você entrega um folheto. Isso é um evangelismo. Evangelizar é como você explica vários textos da Bíblia, provando para ele que ele precisa receber a Cristo como único e sucessor dele para ser salvo. Depois que ele entendeu que ele precisa receber, mostrando vários textos, ele foi conscientizado. Entendi. Então, para ser salvo, eu preciso receber a Cristo como Salvador, mas não quero ficar nas bebês dele. Então, essa pessoa ele já foi evangelizado. Ele é um orgulhoso, não quer saber de Cristo. Ele ama mais prazer do que a Cristo. É isso, tá? Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. Fome e sede da palavra. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Chore, bem-aventurados vocês que choram, que se lamentam pelo pecado. Então, Lázaro, ele chorava, ele se lamentava pelo pecado, e lá no céu ele foi consolado. O rico não chorava, não se lamentava pelo pecado. Deixou para chorar lá no inferno, mas acabou o ano aceitável do Senhor e não tem mais jeito. O momento de chorar para o pecado, se lamentar pelo pecado, é em vida. Depois que partiu, não tem mais jeito. Está lá na parábola do rico e Lázaro, capítulo 16 de Lucas. Bem-aventurados são vocês quando os odiarem, então, odiarem por causa da justiça, expulsarem e insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Então, assim, expulsar, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Então, se por causa da palavra, porque você evangeliza, porque você é testemunha de Cristo,
porque você não vive nas bebedeiras, porque você não pratica a fornicação, porque você aceitou a Cristo como único Salvador, e você quer agradar a Cristo, você anda distinto do mundo, e você é perseguido por causa do Evangelho, porque você evangeliza, que você pega as boas novas e vive distinto do mundo, você é perseguido por causa disso, você é bem-aventurado, tá? Agora, existe nesse dia e tem de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Esse Lucas capítulo 6 é parecido com o monte lá, Mateus capítulo 5. Só que aqui foi no lugar plano e foi falado para os gentios. E lá, Mateus 5 foi falado para os discípulos. Foi no alto. Mas aí vocês ricos, pois já receberam a sua consolação. Lembra o rico? Por isso que eu vou assistir ao contexto da parábola. Ai de vocês que agora têm fartura, porque... mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Foi o rico lá da parábola. Ele já recebeu a consolação dele. Ele falou assim, pai Abraão, ele fala, você já recebeu o seu consolo na terra, lá, e agora você está sendo atormentado aí. E Lázaro ele foi humilhado, agora está sendo consolo no céu. Estou aqui. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. É o rico da parábola. E ele fala sobre isso daí. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que têm fartura, porque passarão fome. O rico da parábola, ele pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a língua dele, porque ele estava sendo atormentado nas chamas. Aí não tinha nenhuma migalha, não tinha nem um pouco. Mas essa água aqui é de ouvir a palavra de Deus. Recebi a orientação, recebi a experiência da palavra, recebi a chance de sair do inferno. Essa água. E está em Amós, capítulo 8, versículo 11. E viria fome, não fome de pão e água, e sede de água, mas fome e ouvir a palavra do Senhor, que também que é a água do Espírito, que é o Espírito Santo. Então, lá no inferno não tem o Espírito Santo por estão atormentados lá, não. Retira toda a graça deles lá. Então, não tem nada de Senhor, da graça do Senhor Deus, não. Então, é nesse sentido aqui, que aqueles que têm a fartura deles aqui, eles se impactam a rua com as coisas desse mundo e não quer saber de Deus, não usa os recursos financeiros dele para servir a Deus, para servir a Deus, para a obra de Deus, somente para servir seus desejos egoístas, para ver para si mesmo, eles vão ser atormentados no lago de fogo no inferno. No Hades, que é o inferno em grego, e Sheol, que é o inferno em hebraico, e vai falar no Guiena. Tá? Então, ai de vocês que agora têm fortuna, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. O rico lá, ele ria. Se a festa todo dia na casa dele lá. Ele ria, lá no inferno, ele ficou chorando, mas não tinha mais jeito. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Viu? Então o rico falava bem dele, tinha muitos amigos, teve um sepultamento, Lázaro não teve, e ele foi primeiro aqui na terra, mas ele foi o último, lá sofrendo no inferno. Lázaro foi o último aqui na terra, mendigo, desejava, ansiava comer as migalhas que era a mesa do rico. E a Bíblia diz que o rico, no momento que ele deu para ele nada, não se preocupou com ele, e lá ele foi primeiro consolado lá no céu. Assim somos nós que vivemos uma vida de arrependimento e de abnegação para Cristo. Então, você consolar no céu. Né? Nós evitamos os prazeres desse mundo para ver para Cristo, nós vamos ter a nossa alegria lá no céu. A alegria do Senhor é a nossa força. E aqueles que têm fartura neste mundo e não querem saber de Cristo, vão se atormentar. Quer dizer que nem é todos os ricos que vão para o inferno. A palavra fala assim, é aqueles ricos que o amor ao dinheiro, os ricos que amam o dinheiro, que é avarento, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá em 1 Timóteo capítulo 6, aí acho que no versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, tem muitos ricos que vão ser salvos. Por quê? Porque o coração dele não está na riqueza, então ele vai ser salvo. Zaqueu, ele foi salvo, nome rico. Então, não é todos os ricos que não vai ser salvo. Somente aqueles que têm amor ao dinheiro, que é avarento. Esse não vai ser salvo, não. Tá? Vamos lá. Então, tá aí, ricos, vocês vão ser salvos, só se você não tiver amor ao dinheiro. Aí você é salvo. Porque o seu dinheiro não for o seu ídolo. Jesus estiver em primeiro lugar na sua vida, você pode ser rico, aí você vai ser salvo. Desde que o dinheiro não ocupe o lugar de Deus. Aí você vai ser salvo. Vamos lá? Então aqui, queria o contexto que eu falei, né? Agora 6:46, 49, né? Passa aqui para os irmãos. Isso aqui.
por que vocês me chamam, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Quer dizer, aquele que ouve e pratica, ele construiu a casa sobre a rocha. E quando não viu o juízo vindouro, ele não foi abalado. Então, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, não vai ser destruído no juízo vindouro. Tá? Ele construiu sobre a rocha, ele cavou fundo, porque assim, o lugar que ele foi feito foi no mesmo lugar. Que a areia lá tinha uma aparência de firmeza. Só que o homem não confiou na areia. A areia é carne. Só que debaixo da areia tinha uma rocha. Então ele cavou ali a areia e construiu a casa na rocha que estava debaixo da terra. Esse é o prudente. O insensato não cavou. Porque a areia tinha uma aparência de firmeza, ele construiu na areia e não cavou. Esse é o insensato. É aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Não, quer dizer, não cavuca nas escrituras, né? Não busca conhecimento da palavra de Deus, não pratica. Aí quando vem tempestade, vai ser levado no juízo vindouro. Aqui, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua missão foi completa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica. Por quê? Porque o rico, ele tinha ouvido a palavra de Deus, mas não praticava. Por que eu sei que ele ouvia a palavra de Deus? Porque ele chamou de pai Abraão. Como é que você sabia que era pai de Abraão? Ele sabia que era pai de Abraão, só que ele não prestava atenção na palavra, ele não praticava a palavra de Deus. Ele sabia, mas não estava nem com a palavra. Por isso que ele fala que ele conhecia a palavra. Ele chamou de pai Abraão. Como é que sabia que era pai de Abraão? Como é que sabia que é de Abraão? Abraão está na Bíblia. Como é que ele sabe de Abraão? Porque só que ele ouvia e não praticava. O rico ele ouvia a palavra, mas não praticava. Não prestou atenção na palavra de Deus. Entendeu? Quer dizer, eu prego a palavra, as pessoas pouco caso. Você pega a palavra, as pessoas fazem pouco caso, debocham, não estão nem aí. Ele ouviu, mas não se importa, não pratica. Tá? Então aqui é o contexto aqui do que eu quero pregar. Agora, agora não tinha só? Agora 9:23:26. 9:23:26. Não tinha só? Que diz aqui, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então perceba, Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a achará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O rico tinha ganhado o mundo inteiro, mas ele perdeu a alma dele. Já o pobre, o Lázaro, ele perdeu o mundo, mas ganhou a vida. Quer dizer, perder o mundo é viver uma vida de arrependimento e abnegação. O rico não, ele vive somente nos prazeres dessa vida, nos deleites. Eu vou dizer mais. Quando eu falo nos deleites, não é só prostituição, não é só bebedeira, fornicação, glutonia, não. Prazeres também é você que viver só para você e não ver uma vida de arrependimento e abnegação e viver para Cristo. Ou seja, estou crucificado e não vivo, mas Cristo vive em mim. A pessoa que ela não ama o mundo, ela não vive para si, ela vive para Cristo. Então as finanças dela é para Cristo, a vida dela é para Cristo. Ela não vive para satisfazer os desejos egoístas da natureza humana pecadora dela. Ela vive para servir a Cristo e ao próximo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Pedro, ele chegou, Jesus falou para os discípulos, é necessário que eu vou para Jerusalém e lá eu seja entregue nas mãos dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e os líderes religiosos me entreguem na mão dos gentios, na mão dos romanos, seja cuspido, crucificado, morto, e só no terceiro dia. Daí Pedro, que era o porta-voz do grupo, disse assim, não, Senhor, tenha pena de ti, não faça isso. Daí Jesus virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás,
pois você não procura as coisas de Deus, você procura as coisas dos homens. Por quê? Foi a mesma coisa que o diabo fez para Jesus, impedir Jesus para ir para a cruz. Então Pedro, sem perceber, ele estava sendo usado pelo diabo e pedindo Jesus de ir para a cruz. Porque se Jesus fosse para a cruz, ninguém ia ser salvo. Porque estava profetizado no Antigo Testamento que ele ia viver vida, ministério, morte e ressurreição. Se ele não morresse, ninguém ia ser salvo. Porque aqueles animais do Antigo Testamento estavam simbolizando que era a morte de Cristo, que o sangue dele ia fazer expiação pelo pecado. Então o sangue dele ia perdoar os nossos pecados, ia fazer propiação para os nossos pecados. Então se não fosse, a humanidade nenhuma ia ser salva. Você pode ver, quando Pedro chamou Jesus olhou para os discípulos dele e depois falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, você não busca as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Ou seja, foi o que o diabo tentou impedir de Jesus para Cristo. Qual foi o que ele tentou impedir? Ele falou assim para Jesus: se você mostrou todos, levou no alto do pináculo, mostrou num relance, ele mostrou todos os reinos do mundo, todas as pessoas do mundo, e falou assim: se você se prostrar e me adorar, eu dou a todas as pessoas do mundo. Basta você prostrar e me adorar. Daí Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás, pois está escrito: adorar o Senhor de Deus e só ele presta culto. Ou seja, Jesus ele não veio para subir as vontades dele, mas para morrer para a humanidade. Ele veio para fazer a vontade do Pai, para morrer para os nossos pecados. Porque Deus amou o mundo da maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todos que nele crescem não perecessem. Então, ou seja, se Jesus não morresse para nós cruz, ninguém ia ser salvo. Quer dizer, então não foi uma. Então, quer dizer, por essa forma aqui, ó, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, diariamente a sua cruz, cruz que significa abnegação, de uma vida de arrependimento. Morrer para as suas vontades e viver para Cristo. Está em Gálatas 2:20. Estou crucificado e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé, naquele que me salvou, Cristo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, este achará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Então o rico se envergonhou de Cristo e lá no inferno se envergonhou dele. Essas palavras também se encontram em Mateus no capítulo 16 e também Marcos no capítulo 8. Aqui é Lucas capítulo 9, do versículo 23, tá? Então vamos ver umas outras coisas aqui. Mais outra faixa aqui. Oração pedindo. Lucas 11, 9 e 18. Que diz aqui: por isso lhe digo, peço e será dado, busquem e encontrarão, bato e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Está falando da oração, né? Está falando da oração aqui. Por isso lhe digo, peço, ele será dado. Busque e encontrarão. Bato e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Está falando de oração. Buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Buscar riquezas celestiais. Buscar o Espírito Santo. Está falando de oração. Qual pai entre vocês, seu filho, lhe pedir um peixe, e no lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ao que pedir. Então veja bem, aquela água também que o rico pediu era o Espírito Santo. Entendeu? É o Espírito Santo. Porque a água é uma tipologia do Espírito Santo também. Você pode ver que em João capítulo 7, bem a mim, todos que têm sede, né? João capítulo 4 e João capítulo 7, a água. Também Isaías 55, a água tipifica o Espírito Santo. O que tem sede e fome de justiça. A água é o Espírito Santo. Então aqui está pedindo aqui, e o rico lá ele pediu o Espírito Santo lá no inferno. Só que no inferno não vai ter Espírito Santo.
eu estudei, eu li num livro que chama, o livro chama do Jonathan Ward, Pecadores na Mão de Deus Irado. Tem uma parte nesse livro que fala que todas as pessoas que vão para o inferno, lá essas pessoas elas se tornam semelhantes aos demônios. Porque toda pessoa que está aqui na Terra, independente de quanto mal ela for, ela tem um pouco da graça de Deus ainda, um pouco de amor. Você pode ver que você é mal, mas se seu filho pedir um peixe, você não dá uma cobra. Se seu filho pedir um ovo, você não é um escorpião. Se ele te pedir uma pedra, um vestido de um pão, você não é uma pedra. Você é sendo mal, tá entendendo? Então a pessoa mais perversa que tem, ele tem um pouco da graça de Deus ainda. Entendeu? Aqui nesse mundo. Eu acredito que até os homens cruéis aí, né, que as pessoas falam que são animais, e tem um pouco da graça de Deus ainda. Então diz que todos que vão para o inferno, sejam pessoas boas ou ruins, todos que vão para o inferno, é retirado toda a graça de Deus dela ali, e ela fica semelhante aos demônios. Porque o demônio não tem nada de Deus, mas o ser humano ainda tem um pouco da graça. Ele sendo mal, mas você faz o bem para o seu filho, você sendo mal, tá? Então, o rico pediu lá o Espírito Santo, mas não tem não. O ano aceitável é agora. Se rejeitar, por isso que eu falo, irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito, vocês pecadores arrependidos, eu sou um pecador arrependido, eu sou um pecador também, só que eu sou um pecador arrependido. Então eu fujo do pecado, eu leio a Bíblia, eu oro, eu gasto meu tempo me ensinando a palavra, eu evangelizo, eu guardo meus olhos para não pecar, eu elimino coisas que servem para mim, porque eu não quero pecar. Ou seja, eu me conheço um pecador arrependido. Então, o pecador arrependido, ele não volta a fazer o que ele fez. Ele até peca, ele peca de forma acidental, mas ele não vive na prática do pecado. Por exemplo, eu estou ministrando aqui, só que eu não vou viver na prática do pecado. Ele não peca de forma habitual. O pecador, eu peco de forma acidental, mas não de forma habitual, na prática do pecado. Esse é o pecador arrependido, aquele que não peca de forma habitual, que não vive na prática do pecado. A Bíblia diz lá em Evangelho de São João, no capítulo 3, que aqueles que vivem na prática do pecado são filhos do diabo. Você falar em João também, filhinho, se pequeis, lembra que você está advogado. É aqueles que pecam de forma acidental. Se você pecar, você está advogado. Mas aquele que vive na prática do pecado, pega de forma de pessoa, ele não é um pecador arrependido. Tá? Então, isso aqui. Vamos lá. Tem mais aqui. Tá, então vamos lá agora para a palavra, né? Vamos rapidinho. Vamos lá. O rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todo dia. Lembra que Jesus falou? Os ricos vivem nos palácios. João Batista se vestia de pano de pele de camelo. As vestes de pano de camelo e também que Elias vestia também, veste de pele de camelo, se representava humilhação, que se humilhava. Tanto quando era a pessoa se lamentar, ela vestia roupas de pele de camelo, ou veste de pano de saco, é humilhação. Roupas caras, de púrpura, não é humilhação não. Então, mas uma simbologia, não é de fora, a conversão é de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá? Uma simbologia. Tá aqui. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Ele vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse Lázaro não é o Lázaro do Evangelho de São João, no capítulo 11, que Jesus ressuscitou após o 4º dia, que era irmão de Marta e Maria, que ressuscitou no 3º dia, lá em João capítulo 11. Esse aqui é o outro Lázaro. Aquele Lázaro lá, ele tá real. Esse aqui é um Lázaro de uma parábola, de ensinamento. O outro Lázaro é real. Tá? Vamos aqui. Chamado Lázaro, cheio de chagas. Então foi deixado esse Lázaro cheio de chagas na porta do rico. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Então Lázaro ansiava comer o que caía da mesa do rico, as migalhas. Até os cães vinham lamber suas feridas.
Só vou pegar essa aqui, ó. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, que é as migalhas. Eu vi numa pregação de um pregador sobre a palavra do rico Lázaro. Esse pregador, não vou citar o nome dele, mas eu vou falar que ele que falou essa pregação, ele citou isso na pregação. Por isso que eu gosto de várias pregações também, que eu absolvo o meu conhecimento. Então, esse pregador, ele disse sim, que naquele tempo lá não existia pano de prato, né? Porque você pega o pano de prato, tá lá no restaurante, então tem lá o guardanapo. Então, você tem o guardanapo perto de você lá. Então, você pega o guardanapo e faz assim, né? Você come e limpa assim. Então, tinha o guardanapo. Só que naquela época lá não tinha guardanapo. Então, o que acontecia? O guardanapo, isso aqui o rico, ele cortava um pedaço de pão, que estava lá, primeiro assim, ia na panela, pegava com a mão assim, a carne na panela e comia. Aí sujava tudo a boca dele assim, né, que ele comia. Aí, para limpar a boca dele lá, ele cortava um pão, e a partir do pão ele limpava assim, e jogava. Então, guardava era pedra. Então, é aquela migalha que o rico ele comia. Por isso que eu ouvi na pregação desse pregador aí, tá? Não vou citar o nome dele, porque eu não gosto de fazer propaganda de pregadores. Mas por isso que ele falou isso aí, tá? Então, essa informação que eu recebi foi de um pregador que ele pegou isso aí. Então, vamos lá, um ministrante muito famoso. Então, vamos lá, continua aqui, né? Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Os anjos levaram. Então, quando você morre, os anjos vão te levar para junto de Abraão. Fica subentendido que os demônios, eles vão levar para o inferno, tá? Então, essa é a parte que eu entendi, que eu subentendi também, foi desse ministrante também. Se os anjos levam os crentes para o céu, então os demônios que levam para o inferno. Né? Porque, quem não sabe, o demônio é servo de Deus, tá? O diabo é um cachorro na coleira de Deus, tá? Ele obedece a Deus, os demônios obedecem a Deus. No Hades, onde... Agora, e chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então, o Lázaro ele não teve um sepultamento. O rico já teve um sepultamento. Tem muitos ricos que têm umas sepulturas bonitas aí, né? Mausoléu, né? Que fala, né? No Hades, Hades é o inferno em grego. Sheol é o inferno em hebraico. E Tártaro também é inferno em grego. E Guiena é o inferno em grego. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e o rico, no Hades, onde estava atormentado, no inferno, onde estava atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Lembrando que o rico não tinha misericórdia do lado. Em momento algum na palavra, fala que ele se mostrou solícito pela situação difícil do Lázaro lá. Então não tem misericórdia lá não. Agora aqui, ele está pedindo misericórdia, né? Então, o ano aceitável acabou. Esse currículo aí. Para todos que estão vivos aqui, seja o pior pecador que for, está o ano aceitável aí. Só não tem salvação para ninguém, é depois que parte sem Cristo. Aí não tem mais jeito mais não. Enquanto tem vida, pode ser o pior pecador que for, e tem chance ainda. Não é? Diz aqui, então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim. Chamou de pai de Abraão, mas ele não era filho de Abraão, porque ele não andava na fé. Está em Hebreus, vou até pegar aqui, para todo mundo poder saber, passar para João, todo mundo saber isso daí, né? Evangelho de São João, capítulo 8, o versículo... João, capítulo 8, o versículo 39, se não me engano. Diz aqui: Abraão é nosso pai, respondeu eles. Abraão é nosso pai, responderam eles, quer dizer, os líderes religiosos. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Tá? Então, o versículo 34, vamos ver o que fala aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não... Então, aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, que Jesus falou aqui. Né? Você não é filho de Abraão, não. Ó, Abraão é nosso pai, responderam eles, os líderes religiosos. Aí Jesus falou para eles: disse Jesus: se você fosse filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez.
mas vocês estão procurando me matar, sendo que eu falei a verdade. Por causa da verdade. Olha aqui o versículo 47, diz aqui: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Então, o rico, ele não pertencia a Deus, porque não ouvia o que Deus disse, então ele é filho de Abraão. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, todos que não ouvem a palavra de Deus, não pertencem a Deus, é filho do diabo. João 8, 44 e João 8, 47. Tá? Vamos lá? Agora, continuando. Então, ele chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Seja de ouvir a palavra de Deus. Mas lá não tem mais gente, não. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Lembra lá, Lucas 6, lá que fala assim, vocês que são tão fartos, vou até pegar o texto aqui novamente, que isso aqui é um contexto que eu falo para você, para não esquecer, tá? Lucas capítulo 6, rapidinho. Lucas 6. Só 6, o 26, ó. Diz aqui, ai de vocês que agora tem fartura porque passam como tá acontecendo com o rico aqui lá. Ai de vocês que agora riem porque abriram de se lamentar e chorar. Então eu queria rir aqui e lá estava chorando. Ai de você que todos falam, viu? É nesse sentido aqui. Inverteu a situação. Aqui, ele disse, mas Abraão respondeu: filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Lázaro está pelo pecado e rico não. Rico amava a vida dele e o Lázaro não. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você em sofrimento. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, que se lamentam pelo pecado. Então, estava sendo consolado e rico não. Né? Não chorou, estava sofrendo lá. E foi aquela parte. O rico não foi consolado, porque, olha aqui, porque o rico não foi consolado. Está aqui, ó. Ai de vocês que agora tem fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar e chorar. Então, ele recebeu consolo aqui, e agora ele estava lamentando lá no inferno, e Lázaro estava lamentando todos os pecados aqui, e Lázaro estava sendo consolado. Inverteu a situação. Então, vamos rapidinho aqui. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Existe um abismo intransponível, ou seja, não tem como. Quem é salvo para sempre, para toda a eternidade, e quem é perdido por toda a eternidade. Alguns podem falar assim, mas por que não tem mais perdição eterna, a condenação eterna? Porque está pecando contra o Deus eterno. Então a condenação é eterna, porque Deus é eterno. Está entendendo? Então, se a pessoa rejeita o perdão aqui, que é através do sangue de Cristo, Jesus é a porta. O único jeito de ser salvo é através de Jesus. A porta é estreita. Se rejeitou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Então, ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Então, se rejeitar Jesus, que é o caminho, não existe outro, e não vai, senão por Jesus, não tem mais jeito. É o único jeito. É a única ponte que vai para o céu. Existe só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, não existe um só mediador, um intercessor. Que é Cristo. 1 Timóteo 2, capítulo 5. Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Existe só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, se rejeitou esse único mediador, não tem mais jeito. Tá? Então está falando aqui. Então, ele está falando aqui, ó. Ele respondeu. Então, além disso, entre vocês além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu e do seu lado para o nosso e não conseguem. Então veja bem, existe uma separação eterna entre as pessoas que não receberam Jesus. Então, não adianta, a pessoa pode dar todos os bens para ela, mas se não aceitou Jesus, o único meio de ligar Jesus é a pessoa que liga para Deus, é o perdão. O único jeito de forma de ser salvo é através de Jesus. Rejeitou Jesus, não tem mais jeito. Não tem mais jeito.
Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se Jesus não morresse, ninguém ia ser salvo. Por isso que foi o sacrifício de Cristo. Não foi ouro e prata que nós fomos comprados da nossa boa maneira de ver, mas com sangue precioso. Se Jesus não morresse, não tinha outra forma. Entendeu? Por isso que é precioso. Se você rejeitar, não tem outro jeito. Então peca por Deus Santo, Deus é eterno. Então a condenação é eterna. Porque Deus é justo. Então por que não tem jeito de sair mais do inferno? Porque Deus é eterno. A santidade dele é eterna. Então se peca contra a santidade de Deus, então para equilibrar, a condenação é eterna. Bom, é por isso que fala, se rejeitou o sangue de Jesus, já era. Quando a pessoa se lamenta pelo pecado dela e aceita Jesus, é assim, a pessoa, ela recebeu Jesus, ela aceita Jesus, ela se une a Cristo. Ao unir a Cristo, Jesus morreu na cruz. Então, então os pecados dela é sepultado naquela cruz lá. E ela é ressuscitada com Cristo, porque Cristo ressuscitou. Ou seja, o pecado dela é imputado em Cristo, Jesus leva, a propensão pelo pecado leva, aí já não vai mais para o inferno. Foi imputado em Cristo, não vai para o inferno, não é condenado. Porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, é imputado lá e não vai mais para o inferno. Só que aí tem que levar para o céu. Aí, como Jesus restou e vai para o céu, e a pessoa está unida a Cristo, então ela vai para o céu também. Então, você aceita Jesus, sua vida está escondida com Cristo. Então, você é salvo eternamente. A partir do momento que você aceita Jesus, você é salvo eternamente. A única detalhe é que você persevera até o fim para você salvo, mas você é salvo eternamente. Entendeu? Nesse sentido. Vamos lá. Ele respondeu, então, eu te suplico, pai, manda lá ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então, pela primeira vez, o rico se mostrou solícito, no caso, os 5 irmãos deles, que moram na casa do pai dele. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Moisés e os profetas é todo o Antigo Testamento. Tá? Então, quer dizer, a lei e os profetas, que fala assim, quer dizer, ele condena, ele fala que adultério é adultério, fornicação, comunicação, ele fala, vocês estão todos debaixo da condenação. Então, a lei dos profetas, ela condena, a lei condena. Então, ela condena toda a humanidade. Ela fala, você vai para o inferno, você não é salvo por justiça própria, ela só condena. Foi na cruz, né, que fala lá, o hino 15, né? Então, a lei ela só condena, ela só aponta o seu pecado, inclusive ela realça o pecado, ela só condena. Então, veja bem, então ela fala que você não. Ela só te condena. Mas ao mesmo tempo ela fala assim, só tem um jeito que você salva, assistindo Cristo. Então a lei dos profetas, ela condena você, fala que você tem que assistir Cristo, senão você vai ser condenado por toda a eternidade. Então a lei dos profetas faz isso. Ela condena dizendo que você adulterando, você vai para o inferno, que você bebendo cerveja, você vai para o inferno, que você praticando a fornicação, você vai para o inferno, que você praticando as obras da carne, tem gatos, que você vai para o inferno. Você, sendo uma pessoa que ajuda os pobres, não faz mal para ninguém, você vai para o inferno também, porque você não é salvo por justiça própria, porque todos pecaram e estão da glória de Deus, Romanos 3, 23, e o salário do pecado é a morte. Então a lei ela só vai condenar e mostrar que você vai para o inferno, porque você não é salvo por justiça própria, que as suas obras de justiça é considerada trapo de imundícia, é isso que a lei fala. Mas ao mesmo tempo ela fala assim, só tem um jeito para você salvo, é acertar aquilo com o único doido. Então a lei tem esse papel de falar que você vai para o inferno, não importa se você dá toda a sua riqueza para os pobres, você morrer por toda a humanidade, você vai para o inferno, porque você não salva por justiça própria, você é um pecador. Então ela condena, ela só condena. Mas ao mesmo que ela condena, ela mostra que você tem que citar Cristo, ela aponta para Cristo, que está em Gálatas, que fala sobre isso aí. Então esse é o papel da lei, é mostrar que você não é salvo por justiça própria, que você precisa aceitar Jesus, você ser salvo pela graça, que é o dom de Deus. Tá? Então esse é o papel da lei, importante. Então a lei tem seu papel ainda. Tá? Então, inclusive, tem no capítulo Lucas 16, ela fala, Jesus falando assim, que adultério continua sendo adultério. Todo aquele que se divorciar da sua esposa e casar com outro, adultério. E quem casar com a divorciada, a repudiada pelo marido, adultério também. Então a lei tem a sua validade ainda. Jesus falou aqui, botei o texto aqui, para não ficar nas minhas palavras. Outros ensinamentos. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. Forçar sua entrada é ver um momento de arrependimento, de abnegação. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério.
Então a lei tem seu papel válido aí. O que foi abolido foi as leis cerimoniais. Comer certos tipos de alimentos, a circuncisão, matar aqueles animais lá que representavam o sacrifício de Cristo, aquilo foi abolido. Mas o que são leis cerimoniais que foram abolidas. Agora a lei moral, que está lá, não matar, não roubar, adulterar. Inclusive a graça é pior, porque só de você olhar você já pecou, você adulterou. Então a lei moral está em pleno vigor ainda. Só que ele não está debaixo de condenação é quem aceitou Cristo. Então não está condenado, não está debaixo de condenação. Mas todo que não aceitar está debaixo de condenação e vai para o inferno. Então, está a importância da lei, mostrando que vai para o inferno aqueles que não receber Cristo. Como único Senhor Salvador. Né? Aceitar como único Salvador. E aceitar Cristo e aceitar a Maria, mãe de Jesus, não. E Pedro, Tiago, é só Cristo. Né? Isso já é outro assunto, mas é só Cristo. Único e Salvador. Só um mediador entre Deus e homem. É o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Né? Porque tem umas religiões politeístas aí, né? Mas sabe isso aí. Aqui. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Já falei aqui, né? Não, Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixam convencer, ainda que alguém dos mortos. Porque Lázaro de João ressuscitou, Lázaro do Evangelho de João, capítulo 11, ressuscitou, e eles não creram. Jesus ressuscitou, depois de 40 dias, eles não creram. Aí os profetas falaram que tinha que cuidar dos pobres. Está lá em Deuteronômio, capítulo 15, várias condições falam que tem que cuidar dos pobres. Então, a lei que, se a pessoa não obedece a palavra, mesmo que a pessoa ir lá, ela não vai mudar, porque tem que remover a dureza de coração para a pessoa poder obedecer a palavra. Vou ter mostrar essa parte aqui da dureza do coração. Vou ver se eu acho aqui rapidamente, da dureza de coração. Pega aqui rapidamente. Um minuto só. Tem que remover a dureza de coração para poder obedecer, tá? Vou pegar aqui rapidamente aqui. A dureza de coração. Tira a pedra, tira a dureza do coração. Aqui. Tem que tirar a pedra do coração, a dureza. Aí sim que vai conseguir, que aí obedece a palavra. O Evangelho de São João, capítulo, aliás, da palavra aqui. Ó, tá em Marcos 8,17. Tinha assim? Marcos 8,17. Diz aqui. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Tem o coração endurecido? Então, um discípulo de coração endurecido que não entendeu lá o que Jesus falou. O coração endurecido faz que a pessoa não entenda a palavra de Deus. Né? Não é? Outra coisa aqui, então muitas vezes os discípulos mostrou o coração endurecido, não compreendendo o que a palavra de Deus diz. O que Jesus dizia, que Jesus é a palavra, é o verbo. Né? Aqui, agora, João 11, 17, 40. João 11, 37, 40. Diz aqui. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer o que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tire a dureza do coração para Jesus poder operar. Tire a pedra, tire a dureza do coração, creia na palavra. Que Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 40 dias. Respondeu, eu não disse a você que se cresce e veria a glória de Deus? Se você tirar a pedra do coração, tirar a dureza do coração, você verá a glória de Deus? É nesse sentido. Vamos lá? Agora, continua aqui.
Também Hebreus 3, 7, 11. Hebreus 3, 7, 11. Diz aqui. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião no dia da tentação. Quer dizer, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Quer dizer, que se eles estão com o coração duro, então a palavra de Deus vai ser falada para eles, eles não vão crer. Então os pecadores arrependidos, é que pecadores que têm o coração mole, quebrantado, contrito, lamentou pelo pecado, vinham chorando para Cristo, chorando pelos pecados, lamentando. Então, tirou a dureza do coração, orgulho, soberba, dureza do coração, removeu dureza, coração contrito, quebrantado, chorando. Aí se lamentou, então esse ouviu, mas o coração duro, orgulhoso, né, a palavra não penetra. Apesar que a palavra apesar que a Bíblia lá em Jeremias, capítulo 3, né, que a palavra do Senhor é um martelo que inicia a penha, né, apesar que faz bem, mas tem que remover a dureza do coração. Vamos lá? Ou se ouvir a voz, não endureça o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Viu as obras maravilhosas. Deserto, abriu o mar vermelho, as codornizes, né, a roupa crescendo no corpo, conforme é que cresce no corpo, a nuvem, o fogo, viu a teofonia de Deus, né, viu o mar abrindo, sustentando com maná, viu vários milagres no Egito e no deserto e não creram por causa do coração. Quer dizer, viu os milagres, mas não creram. Tem que ter remédio do coração para poder crer na palavra. Vamos aqui. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conhecem os meus caminhos. Vamos lá, agora mais para terminar aqui, rapidinho. Também Hebreus 4, 7. 4, 7. Agora aqui de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Então, tem a dureza do coração para poder ouvir a palavra. Caso o coração duro, não ouve a palavra. Por isso que muitos não vêm para Cristo, porque tem o coração endurecido. Examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são essas mesmas que testificam. Esse cuidadosamente as Escrituras, para que tenham vida, isso aí, eles vêm para Jesus, é os crentes genuínos. Então, é a coração endurecido, então eles ouvem. Mas aquele que tem o coração duro, ele pode examinar a Bíblia 50 vezes, mas não vai acontecer nada. Agora, vamos lá agora para terminar. Rapidamente aqui. Agora Lucas 16, agora aqui rapidinho. Ó. Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Diz aqui: se a mente da pessoa estiver, alguém dentre os mortos, a história podia aparecer girar em torno de Lázaro. Mas o relato de Lucas dá a entender que Jesus falava também da sua ressurreição. Se a mente da pessoa estiver fechada e as escrituras forem rejeitadas, nenhuma prova, nem sequer uma ressurreição a fará mudar de opinião. Jesus deu muitos testemunhos que respondam essa conversa fiada do rico que estava no tormento lá, né? Agora, irmãos, para fechar, eu vou pegar só a Bíblia apologética. Essa aí trata de seitas e heresias, tá? Vamos pegar assim, diz aqui: havia um homem rico, havia também 7 mendigos.
Lucas 16, 19, 20. Comentário apologético. A Igreja Apostólica Vó Rosa ensina que a alma aguarda o culto fúnebre e recebe as homenagens que lhe são prestadas e, somente depois, retira-se definitivamente, mas, como lemos, Lázaro, ao morrer, foi imediatamente para o seio de Abraão. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. No versículo 22. O ladrão arrependido na cruz, antes do sepultamento de seu corpo, foi para o paraíso. Lucas 23, versículo 43. Não existe tal teoria na Bíblia Sagrada. Testemunhas de Jeová declaram que este texto é uma parábola e, como tal, a palavra inferno significa sepultura comum da humanidade. Resposta apologética. Novamente, testemunhas de Jeová declaram que este texto é uma parábola e, como tal, a palavra inferno significa sepultura comum da humanidade. Resposta apologética, porque as testemunhas de Jeová, eles não creem no inferno, eles falam que vai acontecer o aniquilamento, então eles não creem em tormento eterno, acreditam só no aniquilamento, que é destruir, deixa de existir. As testemunhas de Jeová acreditam nisso aí. Então as testemunhas de Jeová não acreditam que existe inferno. Ela tem a doutrina do aniquilamento, testemunhas de Jeová. Resposta apologética. Jesus, em suas parábolas, nunca mencionou nomes próprios, mas aqui citou o nome de Lázaro. Com isso, quis ensinar fundamentalmente a respeito da imediata situação que ocorre após a morte. Parábola e fábula são coisas diferentes, e Jesus nunca contou fábulas. Se tivermos dificuldade para entender o ensino de Jesus sobre o sofrimento daqueles que vão para o inferno, onde permanecerão em estado consciente e inteligente, devemos lembrar que Abraão, ao ser informado por Deus da futura destruição de Sodoma e Gomorra, destinou ao Senhor: não fará justiça o juiz de toda a terra, Gênesis 18:5. Em lugar de negar o que a Bíblia diz sobre o que se segue após a morte, arranjando sofismas ensinando que o inferno é um lugar de descanso em esperança, esta seita deveria considerar, em lugar de negar o que a Bíblia diz sobre o que se segue após a morte, arranjando sofismas ensinando que o inferno é um lugar de descanso em esperança, esta seita deveria considerar a bondade e a severidade de Deus. O ensino de Jesus sobre o inferno foi claro. Então, tem várias passagens que falam sobre o ensino do inferno. Então, Jesus foi a pessoa que foi o profeta que falou mais de inferno na Bíblia. Jesus foi o que mais falou do inferno. Não foi o apóstolo Paulo que falou mais de inferno, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi lá no Velho Testamento. Quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Jesus falou mais de inferno que Jesus, do que no céu. Aqui, ó. Romanos 2, 7, 11. O ensino de Jesus sobre o inferno foi claro. Aqui, ó. Romanos 12, 4, 5. Romanos 13, 27, 28. Tem várias vezes aqui. A palavra conta aqui, tá? Então é isso, tá bom, irmãos? Passa aqui o estudo sobre Lázaro Rico. Fazer um pequeno esboço aí do livro de Lucas, tá? Que já falei. O Lucas ele foi escrito para Teófilo. É escrito para gentios. Lucas é grego. Ele aparece em Colossenses 4, 14. Também segundo Timóteo 4, versículo 11. Filemão 24. Colossenses 4, 14. Um médico amado. Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. Escreveu o terceiro evangelho que leva o nome de São Lucas. E o nome Lucas significa iluminador. Tá? Então é isso aí. E ele foi escrito
E o propósito do Evangelho de Lucas é fortalecer a fé dos irmãos. Ele fala muito sobre os pecadores e tem a finalidade também de falar da humanidade de Cristo, né? A vida, o ministério, a morte de Cristo. Ele fala sobre a humanidade de Cristo, tá? Então é isso aí. Agora eu vou fazer uma pequena oração para estar agradecendo ao Senhor Deus por até aqui Ele ter estado comigo, me orientando através desse estudo, para que nós possamos ser agraciados pelo esse ensinamento que o Espírito Santo conduziu aqui, tá? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado, Espírito Santo, por Senhor ter, até agora, ter conduzido para esse ensinamento, Senhor, de Lucas, Pai amado, Senhor, todo ensinamento que ele falou aqui, Pai, Senhor, toda a honra, toda a glória foi o Senhor. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra diz que aquele que considerou que o Pai enviarei no meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto você tem dito. Obrigado, Consolador, obrigado, Espírito Santo, por o Senhor ter dirigido esse ensinamento, ter falado conosco não somente informações intelectual, mas para nos podermos aplicar para a nossa vida, para amado Senhor, para podermos ser bem-aventurados, ser edificados, exortados, consolados, para pecadores arrependidos como nós. Pai amado, eu peço que o Senhor abençoe a todos que têm acesso, Pai amado Senhor, a essa administração, todos que tiveram acesso à administração, que estivessem agora acompanhando e que vão acompanhar, que eles possam ser edificados, que a fé deles venha a ser fortalecida, que eles venham a ser agraciados como pecadores arrependidos, Pai amado Senhor, recebendo a graça, o consolo, o conforto do Senhor Deus e frutos para daqueles que perseguem eles, Pai amado. Pai amado, obrigado mais uma vez. O Espírito Santo esteja sempre falando conosco através da tua palavra, Senhor, fazendo que nós vamos sentir pecadores cada vez mais arrependidos, sendo mais pobres de espírito, para poder sempre estar te buscando com humildade, Pai amado Senhor. Pai, remove de nós todo orgulho, remove a dureza de coração, Pai amado Senhor, das pessoas também, que resistem ao Evangelho, Pai amado Senhor, que o Senhor virá com juízo, Senhor, para condenar aqueles que rejeitaram a tua palavra e trazer graça, consolo para aqueles que se arrependeram dos seus pecados aqui em vida, Pai. Fica conosco, Pai, muito obrigado, é o que te peço e já te agradeço. Amém. Amém, irmão? Tenha um bom dia aí e seja fortalecido cada vez mais estudando as Escrituras, orando e tendo a comunhão com o Senhor Deus através da palavra do Senhor. Forte abraço e tenha um bom dia.